Olá, bom dia! Como você está? Começa agora mais uma edição do programa Virtude da Fé. Quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o sal da terra, a paz na terra, o sal da terra. A doutrina social da Igreja é um conjunto de documentos que busca iluminar o ser humano nos diversos desafios que a vida apresenta cotidianamente. Desde a Rerum Novarum, primeira encíclica social publicada em 1891, a Igreja fala abertamente e sem medo sobre as questões sociais. O pontificado de Francisco tem um protagonismo na doutrina social da Igreja Católica. Conseguimos observar como o atual pontífice consegue transmitir de maneira única os ensinamentos da doutrina social da Igreja. Para o Papa Francisco, temos necessidade de possibilidades que se tornem realidades que deem esperança. Isso significa colocar em prática a doutrina social da Igreja. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado Uner Augusto, também membro fundador do MOVA Brasil, Movimento de Valores pelo Brasil. Bem-vindo. Que alegria receber você aqui. Muito obrigado, Eusemi. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra poder estar aqui no programa falando sobre doutrina social e fé. Né? Que bom. E por esse texto inicial aqui que nós vimos, então essa história de que religião e política não se misturam não é bem assim não, né? Não, não é não. A religião, sobretudo a nossa fé católica, ela está preocupada com o nosso fim último, que é a salvação. Só que para chegar no céu nós precisamos de percorrer um caminho aqui na Terra, né? E interessa também à Igreja esse percurso que nós vamos fazendo ao longo da vida para chegarmos à vida eterna, né? De modo que a Igreja ela constrói ao longo do tempo, né, dada a sua sabedoria, essa doutrina social da Igreja, que assim chamamos, para que nós possamos, olhando para a nossa realidade temporal, conseguir conviver de uma forma justa, harmônica, a fim de que todos nós, o máximo de almas possível, se salve. Muito bom. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chega na igreja, desde pequenininho, seus pais já te ofereceram a fé realmente, mas como é que essa história se dá e como é que você começa a militar dentro da igreja, também no movimento social? Ah, sim. Puxa, falar de si mesmo é sempre muito difícil, né? Ninguém nunca faz um inventário das coisas ruins que já fez, né? Todo mundo sempre, né, se enaltece. Mas eu vou tentar em breves linhas aqui descrever, né? Eu fui educado na fé católica, né, sobretudo nos colégios em que eu estudei, porém não venho de família católica, de princípios católicos, valores cristãos, mas minha mãe não é católica, e meu pai, apesar de ser católico, ele se divorciou quando eu era ainda muito jovem, né? Eu tinha 6 anos, da minha mãe, então eu não pude muito beber da fonte católica ali nos primeiros anos de vida, né? Eu fui me reencontrar com a fé
já ali para os 18, 19 anos, quando tive contato com alguns conhecimentos de filosofia e de teologia, que eu procurei aprofundar, juntando com a minha formação em Direito, e a partir daí, tendo contato com a filosofia, eu me interessei mais, procurei viver a fé, né? Fiz a primeira comunhão, a crisma e tudo mais, e tive a sorte também de ter encontrado uma moça fenomenal, que hoje é minha esposa, Renata, que me ajudou também a entrar nos trilhos da fé. Já tem até bebê lá, né? Já temos duas. Que uma bacana. mais velha, né, com 1 ano e meio, a Beatriz, e a mais pequenininha com 2 meses para 3, que é a Clara. Muito bem. Ô, Uni, para alguém que está nos assistindo aqui e não tem nem noção do que nós estamos falando, se você tivesse que responder assim para que uma pessoa entendesse, o que é a doutrina social da igreja? Sim. A doutrina social da igreja é um conjunto de princípios, um conjunto de diretrizes gerais que a igreja, ao longo dos tempos, tem uma expressão muito feliz na doutrina social, no compêndio de doutrina social e no catecismo da igreja, que é a de que a igreja é perita em humanidade. Ou seja, a igreja, com a sua experiência ao longo do tempo, olhando para o ser humano, ela consegue dizer, olha, existe uma forma justa, existe uma forma harmoniosa, existe uma forma boa de se viver em sociedade. De modo que, respeitando esses princípios, essas regras gerais, que podem ser aplicados em todos os povos, em todas as épocas, olhando para cada uma das pessoas, nós conseguimos dizer que esses princípios, essas diretrizes gerais, elas são a doutrina da igreja no âmbito social, né? Na vida em sociedade. É assim, as regras podem mudar, mas os princípios não, né? Exato, exato. Os princípios não mudam. As regras, se nós interpretamos como sendo opiniões muito concretas, né, relativas a um ponto específico da história, a um comportamento que as pessoas desenvolveram naquele marco histórico, sim, aí nós podemos dizer que mudam, né? Uhum. Alguns costumes de 50, 60 anos atrás já são muito estranhos para uma geração que nasceu nos anos 2000, por exemplo. Mas os princípios não, como você dizia, né, Juninho? Os princípios que orientam uma boa vida em sociedade continuam sendo os mesmos. Os 10 mandamentos estão lá. Para você que é do direito, né? Acho que é a primeira forma ali de constituição que aconteceu na história, mas está valendo até hoje, né, Uni? Exato, então, totalmente, totalmente. E se nós olharmos para os 10 mandamentos, e respeitarmos os 10 mandamentos, eu acho que boa parte dos problemas na vida em sociedade que nós temos hoje, em qualquer lugar, seria aniquilado, Juninho. Que história é essa de o ser humano não conseguir se reconhecer como irmão de verdade, né? Exato. Não conseguir respeitar o outro, não conseguir mergulhar na miséria do outro, né? Essa misericórdia que Deus tem para conosco. E a gente clama essa misericórdia para nós, sim, mas muitas vezes tem dificuldade de levar isso para o outro, né? Com certeza. A parte de todas as polêmicas, né, eu gosto muito de uma frase do Nelson Rodrigues, que ele dizia o seguinte, fácil é amar a humanidade, difícil é amar o próximo. Né? A humanidade é muita gente, né? O próximo está muito próximo. Exato. Na hora que o próximo começa a incomodar, na hora que o próximo buzina no trânsito, né? Na hora que o próximo incomoda alguma hora, a gente tem dificuldade de amar, né? Quando nós falamos sobre princípios, né, Uner, olhando a sociedade atual, né, qual que você acha que o princípio da doutrina social da igreja que mais urge, que mais grita para a sociedade atual, na sua opinião? Boa pergunta. Juninho, a nossa sociedade, ela tem muitos problemas, né? A gente poderia fazer um programa todo enumerando os problemas, né? Mas tem um que eu acho que talvez seja o mais gritante hoje, que é o desrespeito à vida humana, né? Se trata a vida humana um pouco como um copo descartável, uma coisa descartável, né? E o princípio basilar da doutrina social da igreja, se a gente tivesse que escolher o mais importante, eu escolheria esse como sendo o mais importante,
é o da dignidade da pessoa humana, que inclusive é também o fundamento da República Federativa do Brasil. Né? Quando a gente coloca lá, abre a Constituição, no artigo 1º, a gente vê que a dignidade humana, por influência da doutrina social da Igreja, está na nossa Constituição, ou seja, na lei do Estado. Né? Mas agora, para nós cristãos, existe uma obrigação muito maior que vai além do respeito à lei do Estado, que é o reconhecimento, por meio da nossa fé, da dignidade do outro, como você dizia, o reconhecimento como irmão. E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele nos faz concluir de uma forma muito imediata que um ser humano não pode ser tratado como algo descartável. Não se pode pensar na vida humana como uma vida qualquer, com todo o respeito aos animais, aos insetos, mas não podemos rebaixar o ser humano a uma condição infra, a uma condição abaixo da que ele, por natureza, tem, que é de filho de Deus. De modo que nós vivemos um momento em que se normalizou o aborto. Né? Alguns países na América Latina já aprovam, por exemplo, a eutanásia, que usam como eufemismo, né, como um artifício de linguagem para diminuir um pouco a gravidade do problema, utilizam a expressão como suicídio assistido ou coisas do tipo, né? Morte humanizada, coisas do tipo, né? E não é bom isso. Eu vejo esse princípio como sendo o que mais urge nos dias atuais, dada a importância. No momento que nós relativizamos a vida humana, Juninho, nós relativizamos qualquer coisa. Qualquer coisa. A vida está em primeiro lugar. A vida está em primeiro lugar. Nós vamos voltar com esse bate-papo daqui a pouquinho, né? Vamos para o intervalo e voltamos logo, logo. Não saia daí, não. Estamos de volta com o Virtude da Fé. E antes de continuar o nosso bate-papo com o Uner, advogado, Uner Augusto, quero ler para você a oração da bênção do Santíssimo Sacramento. Olha só. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Uner, o ponto máximo da nossa fé é a Santa Missa, a Eucaristia. E depois, na reserva eucarística, nós temos lá, então, a oportunidade da adoração. E na bênção do Santíssimo Sacramento, existe um dispositivo em que a Igreja convida os fiéis a rezarem pelas pessoas que governam. Ou seja, a Igreja está sim preocupada, está sim interessada em saber o que acontece no mundo, na realidade da nossa vida. Exato, totalmente. Como eu dizia, existe tanto uma realidade sobrenatural quanto uma realidade natural. Né? E a Igreja não é alheia ao que acontece no mundo. Né? De modo que a Igreja reconhece principalmente que urge que nós promovamos duas coisas em especial, a paz e a justiça. E a paz e a justiça, ela vem através justamente da ação daqueles que ocupam cargos de liderança, sobretudo, né? Na chefia das nações e na chefia da família também. E a Igreja, olhando para o mundo, para toda a comunidade humana, o Papa Francisco sempre repete muito essa ideia, né? De que nós somos família, ela não pode estar alheia ao exercício da chefia, da autoridade, daqueles que ocupam cargos de liderança. É importante estar presente, é importante conduzir, orientar, né? Sabendo que a Igreja ela participa das questões sociais, da caridade, da entrega para o outro, mas com um olhar, como você disse, para a vida eterna. Né? Exato. Claro que assistir a pessoa aqui na sua necessidade é fundamental, é importantíssimo, mas mais do que
chegar o alimento até a mesa dela, chegar a roupa de frio nesse tempo que está fazendo frio, chegar a graça da salvação, chegar o anúncio da fé. Exatamente, exatamente. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui que os primeiros cristãos lá no Império Romano, quando se converteram, eles, olhando para a fé católica, eles diziam o seguinte: essa é a religio vera, ou seja, a religião verdadeira, porque ela não compromete somente as nossas ideias, ela compromete toda a vida. Né? Não é uma fé apenas de uma devoção muito distante, não. É uma fé que eu preciso operar, que eu preciso trabalhar, ir para a ação, arregaçar as mangas. Né? E nós só conseguimos fazer isso se nós temos o apoio da graça, né? O apoio do Santíssimo Sacramento, né? Em última instância. Né? É o que nos sustenta. É o que nos sustenta. Se eu não me engano, a expressão que o catecismo utiliza, né, ao se referir à missa, é como o centro e a raiz, ou o cume e a raiz da vida cotidiana. Né? Quem dera nós tivéssemos essa oportunidade, né, todos nós católicos, de transformar a missa, né, a comunhão eucarística, como o cume e o centro de toda a nossa vida. Eu acho que muitos problemas também, de novo, se resolveriam ali. Né? Ô Uner, esse é um protagonismo muito do leigo, né? Conta um pouquinho como é que foi essa ideia, como é que aconteceu esse juntamento de leigos católicos para criar um movimento e falar de valores. Como é que surge isso? Conta um pouquinho do Mova. Ah, maravilha. Então, foi algo muito orgânico, a gente poderia dizer. Né? Há muitos anos já, eu diria que uns 6, 7 anos talvez, muitos católicos, incomodados um pouco com a situação política, sobretudo da nossa cidade, do nosso estado, com tentativas de implementar ideologias contrárias à nossa fé, contrárias à moral cristã e contrárias ao próprio direito natural, como a ideologia de gênero e tantas outras, no plano municipal e no plano estadual de educação. Esses católicos, eles decidiram, eu inclusive, decidiram se juntar para tentar fazer primeiro um trabalho de conscientização dos parlamentares. Né? Abrir um pouco os olhos para o tamanho do problema que estava acontecendo no nosso município, no nosso estado. A partir daí, nós nos juntamos, né, nos organizamos e, resumindo muito a história, né, nós fundamos esse movimento chamado Mova Brasil. Então, tem pessoas no nosso movimento de todos os carismas que você puder imaginar, Juninho. São pessoas preocupadas com a educação dos seus filhos, preocupadas com o futuro do Brasil, preocupadas com o futuro da nossa cidade, preocupadas com os problemas mais cotidianos até os problemas mais prementes, os problemas mais graves que a gente pode enfrentar. E também tem pessoas de todas as idades, nós temos jovens, bastante jovens, e temos também pessoas já com experiência, né, com filhos já mais crescidos. E o nosso movimento, ele, depois de se organizar, depois de pensar muito, decidiu influir diretamente na política. Falou, olha, nós não podemos ser como essas namoradeiras, né, que ficam ali nas janelas, né, olhando a vida passar, vendo as coisas acontecerem, muitas vezes contrárias aos nossos desejos, contrários à nossa moral, à nossa fé. E precisamos agir, precisamos de novo, né, arregaçar as mangas, botar a mão na massa, ainda que sejamos poucos, ainda que não tenhamos a força e o dinheiro que os grandes têm. E tem muito. Então, tem muito. E aí, nós, né, no nosso trabalhinho de formiguinha, começamos a fazer os nossos trabalhos políticos e, graças a Deus, temos caminhado, né, com bastante perseverança, com bastante esperança também, para que a gente consiga transformar, começando do pequeno, né? Transformando a nossa cidade, daí o nosso estado, o nosso país, quem sabe o mundo, né? E eu tive a graça e a honra, né, de ser candidato do Mova nas eleições passadas ao cargo de vereador aqui em Belo Horizonte. Não fui eleito, faltaram pouquinhos votos, 115 votos, mas isso fez com que nós abríssemos os olhos e pensássemos, poxa,
Deus espera algo grande de nós. Uma vez eu ouvi dizer que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Então, olhando para todas as pessoas que estão ali no Mova, para todas as pessoas de fora, eu consigo enxergar com muita clareza que tem pessoas muito mais preparadas, sabe? Pessoas ali com boa formação, pessoas com bagagem, com rodagem, né? Com muita estrada, que poderiam aportar muito mais. Mas nós no Mova, olhando para o que aconteceu, vendo que nós batemos na trave ali, foi quase, né? Quase a gente conseguiu nocautear o adversário. A gente vê isso como uma grande graça e que, de fato, Deus está preparando algo grande para o nosso movimento, que, se Deus quiser, vai conseguir transformar a nossa cidade, depois o nosso estado e o nosso país. O Espírito sopra onde quer, né, Una? O Espírito sopra onde quer, Juninho. E graças a Deus, a nossa mensagem, ela foi soprada pelo Espírito, chegou a corações que nós não imaginávamos que pudesse chegar, e nós estamos muito felizes. Nós não entramos na batalha, claro, para perder, mas a derrota, nesse caso, como diria São Paulo, né, também é vitória para o cristão. Bom, o papel social da igreja no mundo de hoje, como é que você enxerga? Acho fundamental, né? Vamos pensar no mundo sem a igreja. Poxa. Tira a igreja do mundo, né? Onde que vai haver espaço para caridade? Onde que vai haver espaço para uma exortação, como o Papa Francisco faz, como na Fratelli Tutti, né? Hoje todos somos irmãos, devemos olhar para todos como irmãos, né? O migrante que está numa situação frágil, né? Ninguém escolhe ser expulso do país, né? Vamos pensar na situação dos desvalidos nas ruas, nas calçadas, em todas as pessoas viciadas. Hoje nós temos um vício tremendo da pornografia. Qual é a única instituição que se compromete a falar abertamente, olha, o sexo deve ser encarado como algo divino, né? como algo que tem que estar muito conjugado com a dignidade humana, né? Qual foi a única instituição do mundo, não me refiro apenas à instituição religiosa, mas que não cedeu nesse campo moral e permanece fiel, né, à sua doutrina, né? Vamos pensar na realidade das famílias, né? Qual é a única instituição no mundo que coloca a família como um núcleo natural, não enxerga o ser humano como um ser gregário, né? como um átomo isolado que vai se debatendo no meio da loucura do mundo. Não, o ser humano nasce numa família. É importante, né? Muito importante. Totalmente, muito importante. Ô, Una, eu te agradeço demais a sua presença, a oportunidade que você nos deu de beber também dessa fonte. Deus te abençoe muito, te guie em cada passo da sua vida. Amém, Juninho. Eu que agradeço pela oportunidade, queria agradecer a todo mundo dos bastidores, fui muito bem acolhido e obrigado à audiência também, todo mundo. Maravilha, eu agradeço pela sua companhia até aqui e eu te espero no próximo programa aqui na TV Horizonte. Até lá, vamos encerrar com música. Onde reina o amor fraterno, aí está, onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está.